Olá, comunidade leitora do Jornal Varadouro, não só leitora, como também visualizadora e ouvinte, já que nós temos aí uma diversa gama de produtos e plataformas que é feita por nós da equipe do Jornal Varadouro, voltada para as comunidades da Amazônia, respeitando sempre as tradições, os modos e os costumes aqui do nosso território. E entre esses produtos, esses programas, está aqui esse podcast, que eu chamo aí carinhosamente de Um Papo no Seringal, né? Que é esse podcast aqui, gravado nos estúdios, onde nós, pelo menos 2 vezes ao mês, nós trazemos alguém importante do debate socioambiental da Amazônia, do Acre, para colocarmos em pauta no debate da sociedade acriana e amazônica temas que estão geralmente ali fora da cobertura da mídia tradicional, como a questão ambiental, a crise climática, os direitos dos povos indígenas, dos povos tradicionais, crimes e violações contra essas comunidades. E, dando seguimento aqui a mais um programa, eu convidei hoje uma colega jornalista, a Jane Vasconcelos, natural lá de Brasileia, lá na fronteira com a Bolívia. E nos últimos anos, a Jane passou a assumir um papel bem interessante e bem legal, que é a coordenação da IRI Brasil, que é a Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais no Brasil, e ela cuida aqui da coordenação no Acre, né? E a IRI Brasil, ela é uma organização que está ali, Jane, me corrija, ligada, é um braço, vamos dizer assim, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que tem colocado a questão da crise climática no planeta como uma de seus principais atuações e enfrentamentos desse tema, que inclusive esse ano também nós temos uma conferência do clima da ONU, que acontece no Brasil, logo mais agora em novembro, em Belém, no Pará. E aí nós vamos tratar de um tema bem interessante, que é a questão da crise climática e a religião. A religião e crise climática são dois temas que estão ali intrinsecamente ligados, né, Jane? Muito obrigado por você estar aqui e ter aceito o nosso convite. E, primeiramente, eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes e telespectadores o que é a IRI Brasil. Muito bem. Primeiro quero agradecer pela oportunidade, né? Dizer que é uma alegria a gente poder falar sobre esse tema, sobre esse trabalho que está sendo realizado aqui no nosso país. A IRI Brasil é um projeto aprovado na ONU Brasil. Nós temos aí representantes, coordenadores em todos os estados da Amazônia Legal. Esse é um trabalho voltado a princípio aos nossos líderes religiosos. A gente quer fazer com que os nossos líderes religiosos eles possam ter informações de qualidade para que eles possam tratar dentro das suas comunidades desse assunto que é real na nossa vida. Você acabou de me apresentar, eu sou Jane Vasconcelos, inclusive eu nasci em Cobija, não é? Boliviana. Lá, estrangeira. Lá em 1970 nós não tínhamos hospital em Brasileia. Então, eu sou uma pessoa, uma sobrevivente, né, de tudo isso que aconteceu a minha vida inteira em Brasileia. A minha vida inteira em Brasileia, a lembrança que eu tenho é de um rio que eu amo, mas de um rio que invade a minha casa, que destrói as coisas, mas que ele não me tira a minha identidade. Porque a gente sempre voltava para a mesma casa. Eu sempre morei ao lado da praça, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores de Algopólio, né? Brasileia, ali a Praça Gupoli, e Uhum. nós tivemos que aprender a conviver, né? Com os E movimentos do Rio. com os momentos do Rio. Eu lembro que quando a gente era criança, que a gente tinha, né, ali algumas atividades da cidade, a gente pegava, colocava um tijolo, alguma coisa ali no quintal. Se a água não passasse daquele tijolo, a gente podia ir para a atividade. Se a água passasse, a vida mudava. E a vida mudou terrivelmente, né? Eu passei 8 anos agora em Brasileia, trabalhando. Nós vivemos alagações terríveis, que agora não chega só no quintal da casa. Ele cobre A cidade. toda aquela parte baixa da cidade. Então, a gente precisa entender que nós estamos no momento de não retorno,
Quem precisa mudar, entender e conversar somos nós. E nada melhor do que a gente ter uma iniciativa que se preocupa com isso, que é a IRI Brasil. Nós estamos aqui no Acre há 3 anos, eu sou a coordenadora estadual. Nós temos várias atividades da IRI que eu quero citar para você inicialmente. A gente tem um filme chamado Amazônia Viva, que ele tem duração de 10 minutos. É um projeto lindo com Estevão Ciavata, é cinema de verdade, mas ele fala sobre meio ambiente. Ele fala sobre vida, sobre esperança, sobre cuidado. São apenas 10 minutos. Nós temos ele em português, inglês, francês, espanhol e libras. Então, ele é a inclusão completa. Inclusive, agora no final de semana, a igreja CB Vida teve uma atividade com os adolescentes e nós levamos o filme. E o pai de uma das crianças é surdo. Então, ele pôde. Eu fiquei emocionada, ele pôde assistir o nosso filme, né? E assim, o 3D ele te dá uma imersão. Você está sentada numa cadeirinha giratória, mas você está lá na reserva Tapajós, você vê a floresta de uma maneira incrível, como você não consegue ver no seu dia a dia. Fábio, quando a gente está muito próximo, né? A gente às vezes esquece de olhar para o lado e perceber a riqueza que nós temos. E a cultura, o cinema, ele está aí para nos mostrar isso. Então, o filme, ele cumpre muito esse papel. Nós já levamos o filme, inclusive, para a Aldeia dos Arara, lá em Porto Walter. Foi muito bem aceito, né? Ano passado, eles fizeram um festival lindo. Nós estivemos lá e foi, assim, incrível a aceitação. Porque você pensa, poxa, mas eles moram na floresta, né? Uhum. Eles cuidam. Como é que eles vão receber esse filme? Foi muito legal. Eles gostaram demais, até porque a nossa Cicerone, quem passeia no filme com a gente, né, é uma pajé. Então, ela apresenta o filme e para eles foi fantástico. Já de cara, já se reconhecia ali. Então, assim, a gente trabalha com o filme, que é educação ambiental. Nós temos também uma outra ação de fazer com que o líder religioso, seja ele de qualquer espiritualidade, né? Aqui no Acre nós temos o núcleo da IRI com os católicos, os evangélicos, as religiões de matriz africana, temos também ayahuasqueiros, todas as religiões, todas as pessoas que expressam alguma espiritualidade, elas estão trabalhando com a gente. Aquelas que não expressam nenhuma espiritualidade também são super bem-vindas. Porque quando acontece a alagação, né, o frio extremo, o calor extremo, ele não te pergunta: você tem alguma religião? Você professa alguma fé? Não. Ele atinge todo mundo. Então, nós entendemos que é preciso que esse líder religioso ele tenha acesso à informação de qualidade. Porque, infelizmente, este aparelhinho aqui, essa tecnologia que nós jornalistas, né? Pra gente cara, é incrível. Com um telefone eu faço um vídeo, pego o áudio, agora eu já transcrevo. Pra gente que é algo tão prático, para outras pessoas, infelizmente, é uma rede de fake news. Uhum. É uma rede de intrigas, de mentiras, de Isso. informações falsas. E a gente precisa combater isso. E para combater isso, você pega esse líder, essa pessoa, leva ela para conhecer o CEMADEM, que é onde são geradas as informações ambientais do no nosso país, e também para conhecer o INPE, os nossos cientistas. Ai, Fábio, a gente sai de lá assim, sabe, se sentindo tão orgulhoso, tão brasileiro, porque nós temos muitas pessoas produzindo, fazendo, falando, mas que elas não têm visibilidade. Levamos essa pessoa para lá, já levamos gente de Cruzeiro do Sul, muita gente de Rio Branco, além dos líderes religiosos, também equipes do MP, do Tribunal de Contas, pessoas que precisam tá junto com a gente nessa construção, nesse varadouro, né? Uhum. Esse nosso varadouro que ele precisa estar, a gente precisa estar sempre visitando, conhecendo. Aí temos, já falei do filme, já falei da visita, temos a nossa campanha, que é uma campanha que ela é realizada há 3 anos pelo direito de respirar puro, acesso à água potável e segurança climática para que as pessoas possam interagir. Essa é uma Uhum. campanha que ela é gratuita.
Nós estamos no nosso site, não é? O iri.org, é uma campanha completamente gratuita. Temos spot para o rádio, temos cards para a rede social, inclusive a nossa campanha desse ano maravilhosa, né? Com uma voz linda de uma mulher, não é? De uma jornalista que trabalha a vida inteira com essa questão e a gente agradece muito e convida a população a participar, porque antes, quando a gente queria comunicar, a gente precisava ser dono de um jornal. Hoje, a gente tem o nosso jornal, né, Fábio? Uhum. Agora, a questão é, o que que eu estou comunicando? Por que que eu preciso comunicar? Né? Por que que eu preciso ter esse cuidado de... o que eu estou comunicando é real? Tem Uhum. sentido? É verdadeiro? Principalmente para quem mora na Amazônia. Então, Sim. a gente tem essa campanha gratuita. Mara Régia, eu estava tentando lembrar, gente. Uhum. Hum. Mara Régia, maravilhosa, que fez a nossa campanha desse ano. E é tudo gratuito. Então, a gente tem rádios em Brasileia, em Cruzeiro do Sul, parcerias aqui em Rio Branco, onde você vai poder ouvir essa campanha. Mas se você quiser também participar com a gente, é só acessar a Iri Brasil. E eu falo muito, tu me interrompe aí. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. Respira. Vamos lá. Quiser tomar água? Vamos. Johnny, quando a gente fala em religião no Brasil, a gente está falando de um país predominantemente cristão, né? Seja católica, a religião, a fé católica ou evangélica. Mas também o Brasil é um país também diverso na Lindo. questão religiosa. No Acre, por exemplo, nós temos uma religião nossa particular própria que vem a partir do chá, né, da ayahuasca. Temos o Daime, o Santo Daime, União do Vegetal, enfim. Mas enfim, voltando à nossa religião predominante cristã, judaica ocidental. E nós sabemos que hoje, Johnny, o Brasil, nós temos hoje um grupo muito forte ligado à extrema-direita, que inclusive ocupou o governo brasileiro nos últimos 4 anos, entre 2019 e 2022, pela figura de Jair Bolsonaro, e que uma das bases de apoio desses grupos são precisamente os grupos cristãos, em particular as igrejas evangélicas, como se diz também, neopentecostais. E esse grupo de extrema direita, ele tem um combate muito forte à questão da crise climática. É um grupo que chama-se de negacionismo Negacionismo. climático. Eles falam que a questão climática não existe, o aquecimento global é lorota, é uma pauta da esquerda, do comunismo, e diz que isso é uma ação que acontece, é uma vontade de Deus, enfim, e que negam as ações dos impactos humanos na crise climática, seja por meio das emissões de combustíveis fósseis, a poluição, enfim. E aí, te pergunto, como tratar, qual os desafios de se tratar esse tema tão sensível, que é a crise climática, dentro de grupos que talvez também estão fechados, com uma visão tão, talvez, extremistas, de negar a crise climática? Como é que é fazer esse trabalho? Esse trabalho é um trabalho muito delicado, mas necessário, né? Infelizmente, a mentira repetida várias vezes ela acaba virando uma verdade. Nós temos esse quadro que é caótico, que é muito sério, que deve ser responsabilizado por milhares de vidas que nós perdemos, mas nós temos também pessoas cheias de esperança, né? Pessoas que estão aí acreditando que é possível a gente mudar esse quadro. Por quê? Quando a gente fala do problema que está acontecendo, a gente já comentou aqui, ele é real. Quando você vai lá para 6 de agosto, quando você vai lá para Sobral, para os lugares que alaga, Uhum. que todo ano. Tem lugar agora aqui em Rio Branco que basta dar uma chuva. Sim. E aí você tem a realidade da vida dessas pessoas que elas estão vivendo com isso que você acabou de colocar. Infelizmente, são pessoas que vão responder sim. Eu acredito que essas pessoas elas vão responder sim por todas as vidas que nós perdemos, porque quando eu digo que a mudança climática ela não é verdadeira, eu deixo de reconhecer o meu irmão que está lá na periferia. Porque quem está dizendo isso não está na periferia. Ele está nos grandes centros, ele tem. Aí a gente já vai falar de uma questão que ela é muito real, é o que, quando eu falo e tenho, né, eu digo: "Não, não existe mudança climática, eu tenho um ar-condicionado".
Eu tenho carro, eu viajo de avião, eu fiz uma faculdade pública. É muito fácil você falar, mas e aquela pessoa que está lá vivendo tudo isso? Nós acreditamos que a partir do nosso trabalho de Beija-Flor, sim, né, através dessas equipes que a IRI montou em toda a Amazônia Legal, junto com os coordenadores e junto com as pessoas que estão com a gente, é possível você chegar falando para essas comunidades, mostrando através desse filme da Amazônia Viva que presente é esse. Porque eu sou cristã. Eu acredito no que está escrito e eu vivo isso. Eu acredito que Deus me colocou no jardim, Gênesis 2,15, e disse: Você vai tomar conta desse jardim. Eu tenho o meu papel social como mulher, como cristã, é, é, de cuidar desse planeta. Porque se eu sirvo a um Deus vivo que criou esse planeta e eu não consigo cuidar dele, não está muito claro, né? Tem alguma confusão aí e a confusão é da pessoa. Se eu professo uma fé de que eu acredito num Deus que criou tudo isso e eu não cuido, é um problema meu. E eu acredito que quando eu pego esse filme, eu levo para a comunidade, eu falo todos os dias aqui no seu programa, eu falo no rádio, eu uso as minhas redes sociais. Se você acessar minha rede social, você vai ver que os meus assuntos eles são os mesmos, né? Eu falo dos direitos humanos, eu falo das mulheres, eu falo da questão ambiental, né, eu falo do direito à vida, né? Então, assim, é possível a gente fazer, mas a gente não pode se calar. Nós somos resistência, nós somos trincheira. A gente tem que falar na nossa igreja, na nossa casa, na nossa rede social, nas nossas conversas. Às vezes você está ali tomando um suco, conversando com alguém e você precisa se posicionar. Infelizmente, nós chegamos nesse momento que ele é terrível para a humanidade, não existe mais retorno. E nós precisamos de ter postura. A minha postura, né, de ser filha da professora Dolores, lá de Brasileia, que tem 78 anos, que acabou de lançar um livro agora falando da educação, da construção do município, né? A minha postura, ela tem que ser essa postura de uma pessoa que acredita que é possível através da informação de qualidade mudar essa realidade. Não acredito que essas pessoas vão mudar. Infelizmente, elas continuam sendo alimentadas da maneira errada, né? Elas não assistem TV aberta, elas não participam de nenhum, elas não estudam, elas não pesquisam, porque o que é o natural da vida? É você ler, né? É você ler, é você estudar, é você pesquisar. Quando eu não leio, quando eu não pesquiso, quando eu não estudo, eu me alimento de quê? Alguém Da ignorância. escreveu. Essa é a palavra. Pronto, essa é a palavra. Essa é a palavra. Infelizmente, a ignorância ela cobra um preço muito alto. Então, por isso que a gente insiste. Eu vou para a escola, né? Junto com o Gladson, junto com a Nívia, junto com o pessoal da SOS, junto com a universidade, junto com o TRE, junto com o MP. Eu vou para a escola, eu vou para a igreja, eu vou para a aldeia, eu vou para Brasileia, eu vou para outros estados, levando esse material, porque eu acredito que a partir do momento em que você se enxerga, né, como alguém que tem responsabilidade, você precisa dar outro passo. Você é evangélica, né? Eu sou evangélica. Você já enfrentou ou enfrenta resistência dentro da sua igreja com seus irmãos quando trata da questão do meio ambiente, Na crise minha, na climática? minha especificamente não, mas em muitas outras sim, no período da eleição, inclusive eu fiz questão de não apagar nenhum comentário, nenhuma agressão, né? Eu deixei tudo lá, porque quem comete o crime, quem comete o cyberbullying, é que é o responsável. Eu sou a vítima. Então, assim, todos nós tivemos problemas, né? Na família, nas nossas religiões, porque nós temos, inclusive a gente ainda vive, né? Essa tensão. Mas eu não deixo de me posicionar. Eu acredito, o Deus que eu acredito é um Deus que cuida de pessoas, é um Deus que cuida do meio ambiente, né? É um Deus que acolhe, né, que acolhe, seja as minorias. E quem sou eu? Gente, existe uma minoria maior do que as mulheres? Eu sou uma mulher, eu sou uma mãe,
Então, se eu não consigo me enxergar como minoria e não consigo entender que eu preciso acolher o outro dentro da minha espiritualidade, tem alguma coisa errada. E aqui nesse bate-papo também nós temos a participação, ainda que remota, Sim. do professor, né, Carlos Vicente. Ele que é o coordenador nacional da IRI Brasil, aqui no Brasil, logicamente. Isso, nossa sede fica lá em Brasília. Isso. E aí ele vai responder a essa mesma pergunta que eu fiz para ela sobre a questão, né, de como tratar a questão da crise climática dentro de um ambiente ainda de negacionismo e de extremismos ligados, sobretudo, às igrejas mais neopentecostais ligadas a esses grupos de extrema direita. Vamos ouvir aí o professor. É muito importante considerar que as comunidades religiosas de qualquer tradição, elas são acima de tudo comunidades de cuidado. Elas estabelecem redes de proteção social. E no mundo em que as pessoas estão cada vez mais sofrendo com o problema da pobreza, com o problema da solidão, com enfermidades, com crises familiares, com jovens enfrentando ameaças, problemas de acesso a drogas, essas comunidades religiosas, evangélicas e qualquer outra, são comunidades em que as pessoas encontram ali um lugar de apoio, um lugar de cura, um lugar de solidariedade. E, portanto, uma comunidade religiosa é essencialmente uma comunidade de cuidado. E cuidar do meio ambiente não tem nenhuma contradição com essa missão e esse modus operandi de cuidar. Porque cuidar do meio ambiente significa cuidar das condições que protegem a vida de todo mundo. Não é possível viver respirando fumaça o ano todo. Não é possível viver bebendo água suja. Não é possível viver num ambiente em que você pode ser inundado, ter a sua casa inundada ou arrastada por um desmoronamento de terra. Não é possível viver num lugar em que a seca castiga de tal modo que você não consegue produzir alimentos. Portanto, cuidar do ambiente é cuidar das condições para que todos nós possamos viver bem. E cuidar do meio ambiente é isso, é cuidar das pessoas. E as pessoas sendo protegidas e guardadas e sustentadas e apoiadas, elas também precisam cuidar do ambiente em que vivem para que possa estar num ambiente saudável. Não é possível ter saúde num ambiente doente. Não é possível ter saúde num lugar sem esgoto. Não é possível ter saúde e prosperar num lugar em que o calor é insuportável, que o ar está contaminado por fumaça, que a água está contaminada com dejetos ou com produtos químicos. Portanto, a missão que qualquer religioso tem, porque em todas as religiões está estabelecido também que, do ponto de vista espiritual, o cuidado com a natureza é um valor fundamental. No caso dos cristãos evangélicos em particular, a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que Deus colocou o ser humano no jardim para cultivar e guardar. Ou seja, para desenvolver, mas também para guardar, para criar, inventar, estabelecer, criar tecnologias, inventar empreendimentos, mas também para guardar a água, o ar, o solo, as florestas, os animais, porque nós dependemos deles. Então, cuidar do meio ambiente e ser evangélico, ou ser cristão, ou ser religioso, não tem nenhuma contradição. Às vezes isso fica confuso no debate público, mas isso não tem nenhuma base real, tanto nas escrituras, quanto a partir de um olhar de bom senso, de uma compreensão cuidadosa e generosa da vida. Jônia, inclusive eu estava até aqui também, entrando aqui na segunda pergunta, eu estava visitando o site de vocês, da IRI Brasil, inclusive é um site muito bonito, inclusive recomendo para quem quiser se informar mais sobre esse tema, né, que é crise climática, religião, fé, independente de sua religião, Sim. de sua fé. Inclusive também vocês abordam e tratam para quem não tem fé, né, para os ateus. Com né? certeza, nós estamos falando de um mesmo planeta, de pessoas que estão aqui que têm essa missão. É como Uhum, eu te falei, quando o frio extremo chega, ou o calor, ele não pergunta: você tem espiritualidade? Você acredita em quê? uhum. Então, assim, nós precisamos nos posicionar, porque a falta de conhecimento
ela gera muita coisa ruim. Então, nós precisamos de conhecimento que tenha uma origem clara. Que você, né? Hoje a gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, com o que você está passando, com o que você está repassando. É a mesma coisa do conhecimento. Então, Uhum. por isso que nós temos pesquisadores, estudiosos, o que você vai encontrar no nosso site, inclusive na nossa campanha, né? Nós temos uma campanha feita há 3 anos, você vai ter acesso a esse nosso material. Aquilo ali tudo são pesquisas, informações oficiais. O Uhum. que aconteceu no Acre em 2024, de seca, de queimada, né, de dificuldades que a população enfrentou. E isso você vai encontrar em todos os estados da Amazônia Legal. Esse material ele é gratuito e a pessoa que tiver acesso a esse guia, ela vai poder interagir mais, ela vai poder. Parece assim que a gente está numa. Eu só me lembro do Garantido do Caprichoso, né? A gente está tentando ganhar pessoas. Uhum. Só que tem um pequeno detalhe. Não é para ganhar um campeonato. É na luta pela vida, né? É na luta por qualidade de vida e todo mundo tem direito a isso. Sobrevivência, né? É direito à sobrevivência e outra coisa é direito à identidade, Uhum. porque a identidade, quando você tem claro quem você é, se você não sabe quem você é, Sim. para onde que você vai? O que que você vai fazer, né? Como Uhum. você está colocando, nós estamos aqui no Jornal das Selvas, Varadouro, falando da IRI Brasil, falando das mudanças climáticas e falando também de identidade. Quem melhor do que um acriano, um amazônida, para discutir, para falar, para questionar e para aprender sobre isso? Uhum. E aí tem um ponto muito interessante aqui no site da IRI, que é sobre a questão das missões de vocês, né? Que tá assim: ampliar a compreensão sobre a gravidade da crise climática e a urgência de deter o processo de devastação das florestas, oferecendo às lideranças religiosas informações científicas. Esse termo me Exatamente. chamou muita atenção. Isso. Informações científicas. A gente sabe que, historicamente, religião e ciência sempre estiveram ali em contraponto, né? A religião, sobretudo as cristãs, com essa visão criacionista, a ciência vindo com a visão muito evolucionista, a partir da teoria de Uhum. Charles Darwin, a origem das espécies, enfim. E aí, como tratar, ainda mais, sobretudo nesse momento que a gente vive, né? Isso. Desses extremismos, dessa exacerbação que a gente tem hoje no mundo entre grupos de direita, esquerda, enfim. Como tratar, inclusive, de negacionismo científico também. Como é que nós tratamos isso? Isso. Quando a gente faz essa imersão, essa imersão ela dura 3 dias. Nós convidamos essas pessoas, o líder religioso, levamos ele para São José do Rio Preto e Uhum. lá ele vai sentar cara a cara com o cientista. Ele vai poder tirar todas as dúvidas dele. Ele vai poder entender por que que o Semadem tem lá aquele monte de mapa, como é que se constrói aquela informação, como é que eu sei que vai encher, como é que eu sei que vai chover, como é que eu chego lá no INPE, né? Como é que eu construo um satélite? Quais são as tecnologias que o Brasil Uhum. tem? Então, é um choque de realidade. Inclusive, gente, desculpa interrompê-la, o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi um dos órgãos mais atacados durante o governo de Jair Bolsonaro por causa dos Exatamente. dados sobre desmatamento na Amazônia, né? E aí, como é que E vocês fazem para levar uns... é por isso que a gente investe nisso, porque essas pessoas que não têm acesso a essa informação, elas precisam conhecer na base como é que se constrói. O que eu não conheço geralmente me coloca muito medo. Então, quando Uhum. você vai lá, que você conversa com o cientista e você tira a sua dúvida, aí, meu amigo, não tem mais como tu teve acesso à fonte. Então, a gente faz esse trabalho, tem dado muito certo, né? São, por mês, a gente leva de 2 a 3 equipes para que eles possam. Agora, claro, todo mundo deu uma parada, porque nós temos aí a COP, que já acontece agora em novembro, e a gente parou de fazer essas oficinas. Mas a gente vai continuar com as oficinas, porque é importante você tirar suas dúvidas. Você ir lá, falar com o cientista, você pode observar e conhecer todo o processo. Porque quando você conhece o processo, você tira as suas dúvidas. Depois tu vai até. Aí você tem que tomar uma decisão. Eu tive acesso à informação, eu conheci o cientista, eu sei como é que faz. Eu vou continuar passando a informação errada para o outro? Uhum. Ou eu vou falar o que é verdade?
né? Aí já é questão de intencionalidade ou mau caratismo, né? Aí já é a essência de cada um e nós não temos como interferir nisso. Isso. O que nós podemos, o que está ao nosso alcance fazer, de fazer com que essa pessoa tenha esse aprendizado, nós fazemos. Mas aí a decisão do que ela vai fazer com essa informação, mas a gente acredita que tem dado muito certo. As pessoas que têm ido, por exemplo, nós temos um exemplo aqui. O pastor Marquinhos, da CB Vida, foi um dos primeiros que foi. A igreja do pastor Marquinhos, ela é um exemplo hoje. Eles estão trabalhando agora com a produção de sabão a partir do óleo que eles estão coletando da comunidade. Eles têm um plantio de árvore que eles fazem na comunidade. Eles têm toda a iluminação da igreja agora, ela é feita com placas, energia solar. Eles têm na frente da igreja um carregador para carro elétrico, está lá gratuito, a pessoa pode chegar. Eles coletam esse óleo com a comunidade. Além disso, de ações junto com a IRI, nós temos também a criação de uma brigada voluntária de combate a incêndio interreligiosa. Várias pessoas de várias religiões disseram, não, eu quero saber o que fazer. Porque, por exemplo, a comunidade ayahuasqueira, se acontece um incêndio, e é uma religião que está muito cercada por florestas. Muito cercada. Né? Então, assim, é um processo muito lindo quando você vê, quando a pessoa... vou tomar até a liberdade de... Eu vi ele falando, né, o pastor Marquinhos, que nesse encontro que aconteceu lá em São Paulo, ele pediu perdão para todas as pessoas que estavam lá, porque ele percebeu que ele, como líder religioso, ele estava em pecado, porque ele nunca tinha cuidado de nada disso. Bombeiro, formado, aposentado, pastor, e ele disse que nunca tinha percebido a importância que ele e a comunidade tinham nesse papel. E quando ele voltou, eles criaram também a CB Vida Ambiental, que tem várias ações ambientais dentro da igreja. E não é só na comunidade ali, de quem está na igreja, é no entorno do bairro, né? É com a cidade. Então, assim, a ideia é fazer... E outros líderes religiosos, eles estão tomando outras iniciativas, fazendo ações que envolvam mais a comunidade. Por exemplo, eles têm um trabalho no São Francisco, junto com a comunidade, de reflorestar e de não deixar jogar nada dentro do Igarapé. Então, assim, são ações que já foram geradas a partir do que nós fizemos lá em São Paulo. Então, assim, a gente fica feliz de saber que tem uma pessoa que está fazendo, porque isso vai virar uma onda, outras pessoas vão ver, outras lideranças, e elas vão poder tomar as suas atividades, vão poder tomar as suas ações, decidir o que vão fazer. A gente, quando vai nas escolas, as crianças, elas ficam assim, nossa, empolgadas demais, quando elas assistem um filme. Né? Elas sempre querem ter alguma produção, ou de poesia, ou de música, ou de fotografia, do que elas enxergaram. Né? Porque, do que elas conseguem enxergar com isso. Tranquilo. E agora também o professor Carlos Vicente, lá desde os Varadouros de Brasília, vai nos responder essa pergunta sobre ciência e religião. Nós precisamos fazer um esforço coletivo como sociedade brasileira e no mundo inteiro para tirar o tema da proteção do clima, do combate às mudanças climáticas, desse lugar da disputa política e da polarização política. Nós não estamos falando de ideologias. Os cientistas, as pessoas que trabalham, os gestores públicos, os juristas que estão trabalhando, os legisladores que estão buscando criar leis, criar políticas, criar programas para proteger a população contra as mudanças do clima, isso não é feito por uma questão de ideologia, isso é feito por uma questão de humanidade, por uma questão de amor ao próximo, por uma questão de necessidade de sobrevivência, porque todos nós habitamos nesse planeta e não temos um outro lugar para ir. E se esse planeta começa a ter o seu clima completamente desestabilizado, como nós estamos vendo acontecer atualmente, as condições de vida aqui vão piorar. A pobreza vai aumentar muito, como já está acontecendo em muitos lugares. Em muitos lugares as pessoas não têm mais um clima favorável para plantar. Em outros lugares, como a gente viu que aconteceu no Rio Grande do Sul, tem chuvas torrenciais que estão arrasando cidades inteiras, destruindo o patrimônio das pessoas, levando
mortes, mas também pessoas a terem problemas psicológicos, doenças. Isso tudo drena recursos que deveriam estar indo para melhorar a educação, a ciência, para estar melhorando a saúde, para estar investindo na infraestrutura, e esses recursos estão sendo alocados para enfrentar desastres. As famílias também estão perdendo. Muito do que acumulou do seu patrimôniozinho durante a vida inteira, às vezes é carregado por uma enxurrada. Sem contar, né, as vidas que vão e que as pessoas que ficam para sempre marcadas e com profundos sofrimentos pessoais e emocionais. A questão climática não pode ser tratada como um tema de ideologia de nenhum lado, nem de direita, nem de esquerda, nem do centro. Esse tema é um tema de direitos fundamentais, é um tema que todos nós temos que nos unir para enfrentá-lo. Nós precisamos reduzir o aumento da temperatura do planeta. Nós precisamos fortalecer as defesas civis para que a gente possa ter respostas mais rápidas contra os desastres climáticos. Nós precisamos proteger as florestas para que elas possam continuar gerando água, gerando chuva, os rios voadores que abastecem a Amazônia e o Brasil inteiro. Nós precisamos continuar guardando a biodiversidade, todos esses animais que vivem nas florestas, porque eles reciclam a floresta, porque eles polinizam, porque eles prestam uma série de serviços que mantêm as condições do nosso planeta boas para a gente viver. Portanto, essa discussão de que meio ambiente, a questão climática é uma questão ideológica, isso faz parte de um debate pobre, um debate que não aprofunda na discussão desse tema, e a gente precisa, as lideranças religiosas, as lideranças sociais, as lideranças políticas, os formadores de opinião de uma maneira geral, nós precisamos conversar sobre esse assunto de uma maneira mais profunda, mais séria, e deixando de lado aquilo que nos separa, porque as diferenças, elas são absolutamente naturais e saudáveis numa sociedade. Ninguém precisa pensar igual. Tem uns que têm uma visão mais liberal, outros têm uma visão mais conservadora, mas tem um ponto em que a gente está junto. Todos nós precisamos sobreviver, todos nós precisamos viver, todos nós precisamos que nossa cidade, nosso estado, nosso país esteja em condições de produzir, esteja em condições de gerar emprego, tenha condições de que as pessoas possam ir e voltar do trabalho em paz e segurança. E sem um cuidado com o ambiente, sem enfrentar as mudanças do clima, vai ser cada vez mais difícil a gente ter essas condições de viver de uma maneira mais positiva aqui no mundo, nas nossas localidades, né? Então eu acredito que precisamos conversar melhor, precisamos conversar mais e precisamos lembrar que, assim como ninguém hoje é contra investimento em educação, ninguém é contra melhorar os investimentos em saúde, melhorar a qualidade dos serviços públicos de saúde, precisamos também ter uma sociedade, uma população que não concorde com a devastação ambiental, que não concorde com a poluição dos rios, que não concorde com governos ou empresas que deliberadamente desejam poluir, continuar emitindo gases que esquentam o planeta ou que estejam derrubando as florestas que protegem os rios, as florestas que protegem os mananciais, as nascentes de água, as florestas que produzem a chuva que abastece as nossas cidades. Precisamos ter essa compreensão. Isso faz parte de um amadurecimento como pessoas, um amadurecimento como instituições e um amadurecimento como uma sociedade como um todo. A gente tem referências para aprender. Os povos indígenas, as populações que vivem na floresta, elas aprenderam como viver de maneira harmônica com a natureza. Elas sabem da importância da natureza. E nós, como populações urbanas, que muitas vezes estamos sofrendo respirando fumaça e vendo os nossos filhos, nossos parentes adoecendo, contraindo enfermidades graves, a gente precisa lembrar que se a gente está respirando fumaça é porque alguém está tocando fogo em algum lugar. E está tocando fogo em quê? Nas florestas. Está tocando fogo em pastagens. E a gente precisa mudar essas práticas. Isso não é impossível.
Nós podemos fazer. Existe tecnologia, existem práticas, existem experiências, existem muito saber e muito aprendizado para a gente mudar. Mas muitas vezes falta a vontade de mudar, a compreensão da necessidade de mudar, mas a gente sabe que se a gente não mudar, a gente vai sofrer mais. Então é a hora da gente mudar agora. E seja religioso ou não religioso, estamos no mesmo barco. Jane, me diga uma coisa. Você falou essa questão de vocês pegam essas lideranças religiosas para fazer vamos dizer assim, um bootcamp lá no INPE, no SEMADEM, em São Paulo. Como é que qual o critério de escolher quem são? Quem vamos levar? São aqueles mais problemáticos, aqueles que estão mais radicais? Não. Como é que vocês identificam essas pessoas para essas viagens? Na verdade, assim, a gente sempre tenta levar pessoas de espiritualidades diferentes, né? Não só evangélicos. Não, claro que não. Uhum. Não, jamais. E é um convite que nós fazemos. A pessoa aceita se ela quiser, né? Como eu te falei, nós já levamos católicos, evangélicos, ayahuasqueiros, religiões de matriz africana. Então, assim, de várias religiões, nós não trabalhamos só com uma. Porque existe uma diversidade, a gente precisa, uma pluralidade, a gente precisa respeitar isso. Então, a gente convida a todos, os que aceitam, porque, veja bem, existe o primeiro impacto, né? Mas o que religião tem a ver com o meio ambiente? E aí eu sempre volto, eu digo, bom, eu volto lá para a Bíblia. Tem tudo a ver, né? Como é que você acredita num Deus criador e não quer cuidar do que ele deixou? Então, os que aceitam já quebram uma barreira. E aí, quando você chega lá, é tudo misturado, é todo mundo junto. Já são assim, é um aprendizado tão rico, né, que só você vivendo. Claro, quero te convidar também para participar, né, de uma imersão dessa, para que você possa estar junto com a gente, vivendo esse momento e vendo como é que funciona esse trabalho, e como é que essas pessoas, no primeiro momento é aquele choque, né? E aí depois você percebe que nós somos todos iguais, somos seres humanos que estão em processo de aprendizagem, né? Seja ele qual for, e todo mundo vai conviver e vai aprender. Ainda não tivemos ninguém que disse assim, eu não vou ficar aqui porque aqui eu cheguei, eu sou espírita e aqui tem um evangélico. Não, nunca tivemos esse problema. E a gente sempre mistura. Algumas vezes a gente leva um grupo só de católico, ou só de evangélico, mas às vezes a maioria dos grupos é sempre misturado. Porque é importante que a gente aprenda um com o outro. Se a gente não consegue se respeitar, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a gente sempre tenta fazer grupos diversos e tem dado muito certo. A questão climática, a pauta ambiental, ela geralmente está ligada também muito, é vista, na verdade, né? Muito como uma pauta, uma agenda de partidos de esquerda, uma pauta mais progressista. E aí, quando a gente fala em questão religiosa, sobretudo as evangélicas, elas estão muito mais ligadas a uma pauta, vamos dizer, conservadora, ao conservadorismo, enfim, e que sempre está rejeitando as pautas da esquerda, que eles ligam muito a questão sobre liberação da maconha, do aborto, outras pautas mais liberalizantes, vamos dizer assim. E aí, como é que vocês fazem essa questão de desmistificar, né, a questão ambiental, de tratar, olha, isso aqui não é uma questão de ser de esquerda, de direita, mas que é uma questão realmente de sobrevivência humana, né, de tentar tirar vamos tirar um termo religioso, tirar esse véu da pauta ambiental, climática, com esses líderes religiosos que são responsáveis por propagar as informações para os seus rebanhos. Né? Como é que é esse trabalho? Então, é como eu te falei, esse é um trabalho que é um trabalho lento, que é um trabalho devagar, mas a gente não desiste. Tem muita resistência? Não, eu não recebi ainda nenhuma negativa. Todos os lugares que eu procuro, eu apresento a Iri, falo do trabalho da Iri, eu levo o filme e depois a gente faz o convite para participar. Eu ainda não recebi aqui no Acre, eu não sei nos outros estados. Eu, Jane Vasconcelos, né, ainda não recebi nenhuma. Não, Jane, eu não vou participar porque eu não vou para um lugar, né? De comunistas. Eles ficam receosos, mas são todas as religiões? Sim, são todas as religiões. Mas assim, no mesmo lugar? No mesmo lugar. Ah, tá. Então, assim, até hoje a gente não recebeu nenhuma negativa. A gente sempre... Mas é como eu tô te falando, é um processo. Se eu levo o filme, a pessoa assiste o filme, eu apresento o trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho correto que a gente está fazendo, porque nós acreditamos que é possível essa nova construção.
ela é possível e ela é necessária. Nós estamos falando das nossas vidas. E não é daqui a 10, 5 anos, é hoje. A minha postura hoje, meu posicionamento hoje, meu aprendizado hoje, ele vai definir muita coisa. Então, assim, nós não tivemos ainda nenhuma negativa, não vou me misturar. Graças a Deus tem dado certo. Vai que alguém, mas eu te garanto, se eu ouvir uma negativa, eu vou investir mais nessa pessoa. Porque eu acredito que essa pessoa ela precisa de mais ajuda. Porque quando você convida alguém para aprender, para ter acesso à informação, para viver uma experiência nova, e ela diz que não quer, aí é nossa obrigação, aí é nossa obrigação investir um pouco mais, explicar um pouco mais o que que a IRI está fazendo, essa junção de fé, de espiritualidade. Eu gosto de falar espiritualidade, porque você não precisa diminuir a fé de ninguém, né? Uhum. Nós estamos aqui, só existe um planeta, só existe um plano A, não tem plano B. Nós estamos todos juntos, vivendo as mesmas dificuldades. Se a gente não conseguir se unir para que a gente possa dar um passo, o problema vai ser de todos, né? Mesmo dos que estão negando, mesmo dos que ainda agora estão dizendo, não, isso aí é invenção. Como que é invenção? Eu acabei de completar 55 anos, a situação em Brasileia só piora. Eu Uhum. acabei de viver em Brasileia, eu vi como a água chegou, eu vi o que a água fez, eu vi o sofrimento de pessoas que perderam tudo, né? Nós temos uma cidade, 2 anos consecutivos, na verdade. 2 anos consecutivos. A pessoa que perdeu todos os E móveis 23 e anos. comprou, ela não deu tempo de pagar. Sim. Ela já perdeu tudo de novo, porque a pessoa fica assim, não, Jane, não vai subir tanto. E a gente dizendo, olha, tá aqui os dados, a equipe tá lá, vai subir, vamos sair, vamos. Quando a pessoa decide sair, ela perdeu. Então, assim, é real. É real. A gente precisa. A gente fala muito de escamas nos olhos, né? Que a pessoa não quer ver. Mas ela vai sentir na pele, né? Ela vai sentir na pele. Então a gente insiste. A gente leva a informação, a gente continua lá de beija-flor, na gotinha, porque a gente acredita que é possível, né? Uhum. Dentro do que a gente pode fazer. A gente não desiste de ser resistência nem trincheira, e nem varadouro. E nesses 3 anos de atuação da IRI aqui no Acre, vocês já percebem alguma diminuição dessa rejeição à pauta ambiental, climática? Sobretudo, você enquanto evangélica, dentro das igrejas evangélicas, que essa maioria hoje, inclusive no Acre, assim, você percebe maior abertura por parte desses líderes evangélicos, pastores, enfim, qual a tua percepção desse retorno do trabalho de vocês? Olha, eu acredito que a gente ainda está em construção. Existe uma construção, ela é lenta, 3 anos é muito pouco tempo, Uhum. e para que as pessoas, para que todos eles possam ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, ah, tá todo mundo aí na sua trincheira. Nós estamos na nossa, acreditando e fazendo. Mas enquanto a gente está aqui falando sobre isso, tem milhares de pessoas também repetindo o outro discurso. A gente não vai Assim, desistir, a gente vai continuar insistindo. Os lugares que nós procuramos, que nós temos acesso, têm nos recebido. A gente tem tido muito apoio. Quero agradecer aqui, né, claro, a todos os nossos colegas, os profissionais, o pessoal do rádio. Eu sou uma fã, assim, fã do rádio demais, amo rádio. A gente tem tido muito acesso para que a gente possa falar, e nas igrejas também, mas é como eu te falei, é uma construção lenta, a gente tem que insistir, tem que conversar, tem que falar, tem que mostrar o filme, tem que levar para fazer essa imersão. Nós estivemos agora em setembro, lá em Manaus, e foi criada a Rede Amazônia Viva, né? E nós tínhamos, assim, líderes religiosos de todos os estados da Amazônia Legal, das mais diversas religiões, todo mundo convivendo, aprendendo e dando esse exemplo. É possível. E, com certeza, muitos desses líderes, dessas pessoas, dessas lideranças, elas estarão na COP30 dividindo as suas experiências, aprendendo, né? Questionando, tentando entender o que está acontecendo aí e de que maneira a gente pode se posicionar para os próximos passos, porque
A COP é antes, durante e principalmente depois, né? Esses spots estão em alguma rádio evangélica aqui no Acre? Vocês ainda não conseguiram vincular esses spots, esses programas em Não, alguma rádio que já tem? a gente tem igrejas, né? A gente tem programas que estão veiculando esses spots que são gratuitos. Qualquer pessoa pode acessar o nosso site, Baixar? baixar, ou pode entrar em contato com a gente, que a gente manda direto no WhatsApp, mas você pode entrar Uhum. brasil.org, você vai encontrar o card para rede social pronto, você vai encontrar o spot de rádio, né? Para que você possa trabalhar na sua igreja, no seu programa, no seu canal, o que você estiver fazendo, Uhum. e também o nosso guia, né? Que é tão lindo, Fábio. Assim, Uhum. porque quando você vai conversar sobre isso, você precisa ter informações. Então, a nossa equipe, que é uma equipe maravilhosa, o Carlos Vicente, toda a equipe lá de Brasília, organizaram os guias para cada estado. O que aconteceu no Acre em 2024? O que a gente pode fazer em relação à fumaça, às queimadas, em relação à questão da qualidade de água, além da campanha. Ela é completa, você pode acessar. Nós temos também, Fábio, a divulgação de uma outra iniciativa chamada Água é Vida, em que a gente fala sobre uns filtros, né? Que é um filtro pequeno, de custo baixo, que nos ajuda a resolver essa questão da qualidade da água do nosso estado. Uhum. Então, a gente está sempre em busca de parceiros para levar a Nível, inclusive, que é da igreja do pastor da Sobral, do pastor Anjo, ela esteve no município de Tarauacá fazendo entrega de filtros para a comunidade lá nos Seringais. Uhum. Então, assim, são várias pessoas, né, que acreditam no que a gente acredita, que dentro do seu dia a dia, elas estão fazendo esse trabalho, elas estão falando sobre qualidade de vida, sobre mudanças climáticas e principalmente sobre posicionamento, né? Certo. É, Hoje nós temos uma ministra do meio ambiente, acreana, vinda do Seringal e também evangélica, né? Uma liderança, uma ministra do meio ambiente e mudanças do clima, como é agora o nome do ministério. E a gente não vê, assim, Jônio, os grandes líderes evangélicos, que é a religião dela, fazem uma defesa veemente em relação ao trabalho dela, né? Por exemplo, meses atrás ela foi seriamente atacada numa comissão lá no Senado, enfim, a gente não viu nenhum desses líderes religiosos que estão ligados aos grupos de direita fazer uma defesa da ministra Marina Silva. Por que tem essa desconexão entre a pauta da ministra Marina Silva, evangélica, e a sua própria religião? Como é que você avalia isso, enquanto evangélica também? avalio com muita tristeza, né? Porque a palavra já diz que o profeta ele não tem honra na sua casa. E as mulheres, a gente está falando também de um processo de desconstrução. Nós temos uma liderança reconhecida mundialmente, uma mulher séria, correta, uma mulher que ama esse estado, esse país, que dedicou a sua vida inteira, não só a uma causa, né? Mas à humanidade. Né? A Marina ela defende a vida e infelizmente essas pessoas elas não querem, primeiro que elas não querem reconhecer a liderança De uma mulher negra do de uma Seringal? mulher negra, seringueira, colonheira. A gente tá falando sobre isso, né? Uhum. Imagina uma mulher que até os 16 anos não sabia ler e escrever e agora é ministra do meio ambiente, Uma figura mundial. uma figura reconhecida mundialmente, eleita senadora, né, por São Paulo. Esse processo de desconstrução, infelizmente, ele atinge a todos nós. Negra, mulher, né, da Amazônia, do Acre. Vamos Uhum. desconstruir, porque quando a gente desconstrói, a gente ajuda o tal do sistema que está aí, a gente, entre aspas, acha que está fazendo alguma coisa e a gente deixa de se reconhecer. Mas a Marina, o que eu tenho assim muito claro dela é que toda vez que as pessoas se levantam ou questionam, ou colocam ela em situações difíceis, é como se essas pessoas dessem 10 passos para trás e ela dá um para frente. Porque ela está muito além. Tudo que ela dizia, o que está acontecendo hoje, a Marina dizia quando estava aqui no Acre. Uhum. E o que ela era chamada?
É melhor nem dizer, né? Quando ela estava aqui no Acre, quando ela era liderança aqui, ela já dizia o que ia acontecer. Gente, a gente precisa ter esses. Não, olha isso aí. Ela já dizia. E hoje, eles continuam negando a liderança, eles continuam negando a pesquisa, eles continuam negando o trabalho que ela tem. Mas isso não desmerece. Isso só mostra que ela está no caminho certo. Ela está fazendo o que precisa ser feito pelo Acre, né? Pelo Brasil e pela humanidade. Eu tenho muita dó de quem não reconhece a liderança de Marina Silva. Eu reconheço, reverencio, né? Onde eu vou, os lugares onde eu estou, estive assim, tenho a alegria de poder de já ter trabalhado com a senadora Marina Silva, com essa mulher maravilhosa que tem muito claro, sabe de onde veio, quem é e por que está lá. Perfeito, Jane. Muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e pela aula. E caso queira deixar mais alguma mensagem sobre crise climática, religião e fé, o que você poderia falar para as pessoas sobre esses 3 temas tão sensíveis? Bem, agradeço a oportunidade. O que eu quero falar, eu quero convidar você a vir fazer parte da IRI Brasil. Segue a gente nas redes sociais, @IRI Brasil, no Instagram, iribrasil.org, no nosso site. Venha fazer parte das nossas atividades. O trabalho é um trabalho voluntário, a gente vai aprender muito e a gente vai poder mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade, sim, de uma vida nova, de uma construção nova que ela acontece agora. A gente precisa se posicionar. E o nosso posicionamento é em defesa da vida, é em defesa da floresta, é em defesa da nossa identidade como amazônidas e como seres humanos que precisam se enxergar com espiritualidade ou sem espiritualidade e ajudar na construção desse planeta lindo. Não tem outro, não tem plano B. Não vai dar para a gente chegar em Marte. Não vai dar. Não vai dar. Então a gente vai ter que cuidar desse aqui e se posicionar, aprender, estudar, se permitir, mude. Gente, olha que coisa linda. Mudar de ideia, aprender, não é? Aprender a conviver com o diferente. Existe algo mais bonito do que isso, né? E é isso que a gente confia e a gente quer convidar você para estar junto com a gente nesse varadouro. É isso aí, Jane. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Obrigado você que nos acompanhou até aqui por esses varadouros. E você que curte nosso trabalho, nos apoia. Nós somos uma organização, chamo sempre de alternativa, né, aqui da Amazônia, falando sobre a Amazônia, desde a Amazônia e para a Amazônia. Para mais informações e também para como nos apoiar, acessa lá ovaradouro.com.br e também nos siga nas nossas redes sociais, @Jornal Varadouro, o seu Jornal das Selvas. É isso aí, muito obrigado, até o próximo programa e até mais.